Então, para falar de ondas estacionárias, como uma onda ela se propaga através de uma corda ou de um tubo com uma determinada velocidade, nós temos aqui o primeiro tema dessa live, que seria o cálculo da velocidade de propagação de ondas em cordas, tá? No caso de tubo, a propagação das ondas acontece através do ar, mas normalmente a velocidade do ar é 340 metros por segundo em condições normais, e essa velocidade do ar varia normalmente com a temperatura, tá? Mas o cálculo de velocidade que eu vou apresentar aqui para vocês é a velocidade de propagação de ondas em cordas. Não vou fazer a dedução dessa equação, apenas estou aqui, na realidade, lembrando dessa equação, porque tem muitos probleminhas que ele não pede para deduzir a velocidade de propagação de onda em cordas, ele pede para determinar. E para determinar, então, tem aquela equação ali em que a velocidade, ela é igual à raiz quadrada da tensão, a força com que a corda está presa nos seus extremos. Então, a tensão dividido pela sua densidade linear. Velocidade em metros por segundo, densidade linear em quilogramas por metro. Essa seria a unidade da densidade linear. Se não tiver assim, tem que transformar, porque a tração ou tensão está em newtons. Tudo bem? Então, olha só. Também a respeito da velocidade, não o conceito de velocidade de propagação em cordas, mas a respeito da propagação das ondas em cordas, como nós vamos começar com a onda estacionária formada nas cordas, vamos ver aqui o detalhe da reflexão de ondas em cordas. Então, olha só, na reflexão de ondas em cordas, nós temos aqui a onda que se propaga, a onda incidente se propagando pela corda com uma certa velocidade. A equação para calcular a velocidade já foi apresentada aqui. Então, a onda se propaga com uma certa velocidade pela corda, essa onda é incidente, e quando ela bate num obstáculo em que o extremo da corda está preso e é o que a gente chama de extremo fixo, ocorre a reflexão. Observe aqui a onda refletida. E quando essa onda reflete, ela sofre o quê? Ela vem de ponta cabeça. Então, ela sofre uma inversão de fase. Ocorre uma inversão de fase, certo? Agora, observa aqui, quando nós temos uma extremidade e a gente considera que o extremo é livre. Então, nesse caso aqui, a onda incidente, ela atinge o extremo, mas como o extremo é livre, essa argolinha representa aqui uma folga nesse extremo, a onda retorna, então aqui ó, ela é refletida e ela volta na mesma fase, tudo bem? Então esse aqui é um detalhe da reflexão de ondas em cordas, quando ocorre a inversão de fase, quando retorna na mesma fase. No caso, as ondas que nós iremos estudar, as ondas, no caso, estacionárias, as ondas estacionárias, elas voltarão com inversão de fase. Foi por isso que eu apresentei esse conceito da reflexão de ondas em cordas. Mas também tem um outro detalhe que vale a pena mostrar, tá? Que é a reflexão de ondas em cordas, mas quando a onda passa de uma corda mais fina para uma corda mais grossa, certo? Então, primeiro, se vem pela corda fina e passa para a corda grossa, então nós vamos ter inversão de fase. Então, olha só, aqui você vê a corda fininha, o pulso incidente. Quando atinge a interface entre as duas espessuras, nós temos o pulso transmitido, porque parte da energia acaba sendo transmitida sempre, certo? Mas observe que a onda que volta pela corda fina, que é o pulso refletido, ela volta de ponta cabeça, mostrando a inversão de fase. Agora observe a onda que se propaga da corda mais grossa e ela vai tramitar aqui para a corda mais fina. Ó, o pulso incidente agora vem pela corda mais grossa. Então, o que acontece? Quando chega na interface de separação, nós temos o pulso refletido, que volta na mesma fase pela corda grossa, e nós temos a parcela de energia transmitida, que continua, então, agora pela corda fina. Então,
Quando vai da fina para a corda mais espessa, nós temos uma inversão de fase no pulso refletido. Quando vai da corda mais grossa para a corda mais fina, nós temos no pulso refletido a mesma fase, certo? Observe que o transmitido, ele não sofre inversão nenhuma, ele continua exatamente igual ao pulso incidente. Tudo bem? Então, olha só, vamos começar agora a fazer a discussão a respeito das ondas estacionárias em cordas. Então, eu tenho aqui o desenho da onda estacionária que vai se formar nessa corda. Então, isso aqui você pode imaginar, por exemplo, como sendo uma corda de violão, tá? Onde ela é percutida, a corda é percutida, quando a gente bate na corda, a gente percute a corda. Então, nós formamos aqui uma onda. Essa onda, quando ela então é formada, nesse exemplo, hein, no meu exemplo aqui. Então, está aqui uma crista, aqui está um vale. Essa onda, vamos imaginar que ela se propaga, por exemplo, da esquerda para a direita. Então, ela forma a crista, forma aqui o vale, aí ela bate na extremidade. É uma extremidade fixa. O que nós temos? Nós temos aqui, galera, uma inversão de fase, tá? Uma inversão de fase. Deixa eu mostrar aqui essa onda, então, que sofre a inversão de fase. Não vai sair muito bonito, né? Desenho à mão aqui. Mas tá aí, ó. Opa! Aqui. Tá? Então, aí bonitinho. Então, o negócio é o seguinte, galera. Presta atenção, então, no seguinte, olha só. Por que nós temos aqui assinalado o ventre? Porque quando nós temos aqui a onda que reflete, que forma a chamada onda estacionária, tá? Porque agora esse processo ele fica repetitivo. A onda vem, bate, retorna no que você vê pontilhado, daí vem de volta, e ela vai sofrendo reflexão num lado e no outro, e fica esse negócio, por isso o termo estacionário. Então essa barriga aqui é o ventre, e observe que nós temos aqui os pontos, tá? De interferência. E a interferência aqui ela é destrutiva. Então, aqui, interferência destrutiva, um nó. Outro nó de interferência destrutiva. Outro nó de interferência destrutiva. Tá ok? Então, veja. Eu apresentei aqui como que é a característica da onda estacionária. Agora a gente vai dar uma olhadinha como que seriam essas ondas estacionárias que se formam nas cordas. Então, observe que o primeiro padrão possível de formar de onda estacionária é chamado de padrão aqui fundamental, primeiro padrão. E ele forma apenas um ventre, certo? Então, ele tem um ventre e ele forma aqui os dois nós na extremidade. Agora, observe que esse padrão aqui, ó, eu coloquei só a onda que se propaga entre os dois extremos. Isso aqui, gente, corresponde, se você olhar esse desenho, ele tem só uma crista. Então, isso aqui vale meio comprimento de onda, tá? Porque o segundo desenho ele vai apresentar o que seria o comprimento de onda completinho. Então, tá aqui, ó, a onda se propaga, bate e retorna, forma dois ventres e, consequentemente, três nós, tá? Dois ventres, três nós. E nós temos aqui certinho um comprimento de onda. Pode ver que a onda parte, passa por uma crista, passa por um vale e vai começar a se repetir. Agora, no terceiro modo, tá? O terceiro modo. O primeiro é o fundamental. Agora aqui já está o terceiro modo. E por que terceiro modo? Porque forma três ventres. Ao formar três ventres, nós teremos quatro nós. Então, observe aqui que nós temos um comprimento de onda completinho. No desenho, um comprimento de onda completinho, mais metade de um comprimento de onda. Por isso, 3 meios, certo? Então, por isso, 3 meios. Se você olhar esse desenho, ele vale meio lambda. Quantas vezes nós temos esse desenho? Nós temos uma, duas, três. Por isso, 3 meios de lambda. Agora, o quarto modo, observe que nós temos 4 ventres, 5 nós, tá? E, nesse caso, ó, um comprimento de onda completinho, outro comprimento de onda completinho. Então, são 2 comprimentos de onda. É importante que aqui você entenda que nós podemos ter o quinto modo, o sexto modo, o sétimo modo e assim por diante.
Isso aqui gera, inclusive, uma fórmula de recorrência que associa o tamanho do comprimento de onda obtido com aqui essa distância entre os extremos que a corda é presa. Então é o que eu mostro aqui, ó. Observe, essa distância entre os extremos é o que a gente chama de L, comprimento L, tá? O meu primeiro modo, onde no comprimento L coube meio comprimento de onda. O meu segundo modo, onde no comprimento L coube o quê? 2 meio comprimentos de onda, quer dizer, cada ventre é um meio comprimento de onda. É importante que você perceba isso, fica ligadaço, tá? Cada ventre é meio comprimento de onda. Então, meio comprimento de onda. Aqui, ó, meio com mais meio são 2 comprimentos de onda. Só que 2 por 2 acaba dando 1 lambda. Observe, ó, 3 ventres, 3 meio comprimento de onda. Logo, a gente pode escrever uma fórmula de recorrência, em que o comprimento da corda L, que seria a distância entre os extremos, é N, que é o número de ventres que se formam, sobre 2 multiplicado por lambda. Então, nas cordas ou nas ondas que se propagam através de cordas, nós temos essa fórmula de recorrência entre o que? O comprimento de onda e o comprimento da corda, beleza? E por que N pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante? Porque, ó, quando tiver um ventre, que é o modo fundamental, o N vale 1. Quando tiver 2 ventres, o N vale 2. Quando tiver 3 ventres, que é o terceiro modo, o N vale 3. 4 ventres, quarto modo, o N vale 4. 5 ventres, né? Quinto modo, o N vale 5. E assim por diante, beleza? Ó, o negócio é o seguinte, se tiver dúvidas, escreve, que eu estou aqui para responder essas dúvidas, tá ok? Julião, opa, Marcos, tudo bem, Marcos? Tudo beleza? Se tiver dúvidas, escreve aí, tá? Se puder dar um like pro canal, ajuda bastante o Physics Inbox. E essa aqui é uma aula de preparação para Enem e vestibulares, tá ok? Então assiste aí para você bombar no Enem. Se tiver dúvidas, pergunta que eu respondo, tá ok? Beleza? Então vamos em frente aqui, galera. Eu apresentei como funcionam ondas em cordas e agora precisamos fazer exercícios e tal, mas eu ainda vou apresentar as ondas em tubos, beleza? E daí o efeito Doppler e a gente vai trabalhar com exercícios. Então, olha só, ondas estacionárias em tubos. Nos tubos, nós precisamos fazer a distinção entre o que seria o tubo aberto e o tubo fechado. Então, olha só, quando nós normalmente, então, provocamos uma onda no interior de um tubo, o que acontece? Acontece a emissão de som, tá? Esse é o resultado de provocar uma onda no interior de um tubo. Mas esse som, então, o que ele vai ter? Ele vai ter um determinado comprimento de onda, com isso vai ter uma determinada frequência. E o tubo aberto ele tem uma característica que ele possui abertura nas duas extremidades. Então, ele é aberto aqui no lado onde a gente tem a embocadura que assopra, mas no outro lado ele também é aberto. Mas existem os tubos fechados. E nos tubos fechados, observe que ele tem uma extremidade que seria fechada. Esse tubo aberto aqui, ele, por exemplo, lembra aquela flauta doce, aquelas flautinhas chilenas, né? E no tubo fechado ele tem a extremidade fechada. Então, quer dizer, a pessoa sopra pela embocadura, o ar, na verdade, ele sai aqui por esse furinho. Mas se forma uma onda estacionária dentro desse tubo fechado. Agora nós vamos ver quais seriam as características desses dois tubos, tá? Então começaremos pelo tubo aberto ou pelos tubos abertos. Primeiro modo de vibração. Guarde bem, porque todo tubo ele vai apresentar a seguinte característica. Ele tem metade de um ventre sempre num lado e metade de um ventre no outro. Então ele não termina como nas cordas, com nós nas extremidades. Guarde bem isso que é importantíssimo. Ele não tem nó nas extremidades. Aliás, todo tubo, o lado que tiver aberto, vai ter meio ventre, tá?
Como esse aqui tem os dois lados abertos, meio ventre aqui e meio ventre ali. Mas, observe que, lembra que quando a gente tinha um ventre, isso dava metade de um comprimento de onda? Se a gente somar metade de um ventre com a outra metade de um ventre, dá um ventre inteiro. Logo, um ventre inteiro tem que ser meio comprimento de onda. Então, nós podemos dizer aqui que no comprimento do tubo, no primeiro modo de vibração, que é o modo fundamental, nós temos L igual a meio lambda, meio comprimento de onda. Mas agora observa o seguinte. Eu vou colocar para você aqui os outros modos. Então, ó, primeiro, o primeiro modo, estou repetindo aqui no primeiro desenho, meio comprimento, tá? Somando os meios comprimentos, eu tenho meio, desculpe, somando meio ventre. Opa, onde você escutou comprimento, esquece. É meio ventre. Meio ventre com meio ventre dá metade de um comprimento, tá? Então, L igual a metade de comprimento. Observe que o segundo modo, esse aqui do meio, ó, segundo modo, como é aberto, tem que ter metade de um ventre. No outro lado é aberto, tem que ter metade de um ventre. Então, aqui no centro, nós temos um ventre completo. Meio ventre mais meio ventre, um ventre inteiro. Com esse ventre que está inteiro, nós temos dois ventres. Só que dois ventres vale 1 lambda. Então, L é igual a 2 meio lambda. Porque, ó, esse ventre vale meio lambda, e metade de um ventre com a outra metade de um ventre dá o segundo meio lambda. Por isso, 2 sobre 2 lambdas, certo? Olha o terceiro modo. Meio ventre na ponta, meio ventre na outra ponta. Só que aqui, ó, ventre, ventre. Quantos ventres nós temos? Meio com meio, um ventre, dois ventres, três ventres. Logo, no comprimento L, que é o comprimento do tubo, nós temos 3 lambda sobre 2. E aqui nós tiramos uma fórmula, então, de recorrência. Olha só, quando eu associo o comprimento do tubo com o comprimento de onda, nós temos que L é igual a N sobre 2 vezes lambda, onde o N será 1 no primeiro desenho, modo fundamental. No segundo, olha só, um ventre inteiro mais meio ventre, dá 2 ventres, por isso 2 no segundo modo. Ó, um ventre, meio com meio, dá o terceiro ventre, por isso 3 no terceiro modo. E assim por diante, para o quarto modo, quinto modo, e vai por aí, tá ok? Vamos ver agora como que funciona isso no tubo fechado, galera. Então, no tubo fechado, um lado aberto, no lado aberto, sempre meio ventre. Só que o outro lado é fechado, então, ó, isso aqui não é nó. No lado fechado, nó. No lado aberto, meio ventre. Então, quer dizer, no primeiro modo de vibração, o que coube aqui, gente? Coube apenas meio ventre, tá? Precisaria de 2 ventres para dar meio lambda. Como nós temos só meio ventre, isso aqui seria a metade de meio lambda. E a metade de meio é 1/4 de lambda. Logo, no comprimento L, coube 1/4 de lambda. Por isso, a nossa fórmula de recorrência aqui ficou, no caso do primeiro modo de vibração, L igual a 1/4 de lambda. Mas agora presta atenção para outros modos. Então, olha só. O primeiro caso eu repeti. Só meio ventre, nós temos L, 1/4 de lambda, como eu já mostrei. Agora, observe que o segundo modo, na parte aberta tem que ter meio ventre, na parte fechada tem que ter nó. Mas o que nós temos aqui? Ó? Um ventre completo, mais meio ventre. Se a gente for contar a quantidade de meio ventre, é o número que está aqui em cima, ó. Tá vendo aqui que tem meio ventre? Ó, meio ventre. Então, o número que está aqui em cima é 1. Aqui, ó, tem um ventre inteiro. Só que um ventre inteiro não é meio ventre com meio ventre? Então, meio ventre com meio ventre com meio ventre, eu tenho 3 metades. Então, fica 3/4 de lambda. Aqui, ó, um ventre inteiro, já no terceiro modo, um ventre inteiro, tá? Outro ventre inteiro, mais metade.
Ó, cada ventre vale 2. 2, 4 com mais metade, 5. 5 quartos de lambda. Logo, a nossa fórmula se torna comprimento do tubo igual a N dividido por 4 vezes lambda. Só que aqui tem um detalhe. O nosso N, então ele é 1, 3, 5, 7, 9. Nós não temos valores pares. Então, aqui a gente costuma dizer que nós não temos os modos pares, tá? Aqui, quando eu falei, então, primeiro modo, segundo modo, terceiro, vamos fazer uma correção. Isso aqui seria o quê? Como só tem essa metade de ventre, que é esse 1 que aparece aqui, esse é o primeiro modo. O próximo tem que ser o terceiro modo, porque não existe os pares. Então, terceiro modo, um ventre inteiro mais meio ventre. A contagem aqui, como eu expliquei, são metades de ventre. Então, ó, uma metade, duas metades, três metades. Por isso, 3. O quinto modo, pula o quarto que não tem. Ó, uma metade, duas metades, três metades, quatro metades, 5 metades. Por isso, 5 quartos de lambda. Então, a fórmula geral é L, comprimento do tubo, N, tá? Que seria o modo, primeiro modo, terceiro, quinto, sétimo e assim por diante, multiplicado por lambda. Galera, eu apresentei para vocês aí a teoria a respeito dos tubos e também da corda. E agora eu vou apresentar um outro conceito que é do efeito Doppler, tá? Efeito Doppler, nesse caso aqui eu vou falar do efeito Doppler para o som, quando a gente for fazer um estudo a respeito da luz que vai acontecer mais para adiante. Daí eu falo do efeito Doppler para a luz, tá? No efeito Doppler, o que nós temos? Veja lá, ó. É o nome dado ao fenômeno em que a frequência de um som é percebida por um observador. Ela é diferente da frequência real emitida por uma fonte, em função do movimento relativo entre fonte e observador. Então aqui, por exemplo, olha só. Imagine que você está em cima de uma dessas árvores, tá? Você está lá na árvore, comendo uma frutinha, e aí passa um avião fazendo, né, um barulho. Aí o que acontece? A frequência do som, do ronco do motor, será diferente da frequência real emitida. Você vai escutar uma frequência diferenciada. Quando o avião estiver se aproximando de você, você vai escutar uma frequência mais alta, um maior valor de frequência. E quando o avião estiver se afastando, você vai escutar uma frequência mais baixa. Só que é importante aqui ficar ligado pelo seguinte, porque nós podemos ter o movimento da fonte, nesse caso o avião emitindo o ronco do seu motor, do seu movimento, seria a fonte em movimento, e se você estivesse na árvore, você estaria em repouso. Mas nós podemos ter, por exemplo, às vezes a fonte em repouso e o corpo em movimento, tá? Por exemplo, um rádio está parado num certo local e a pessoa passa com uma certa velocidade escutando aquele rádio. Então aí nós temos o observador, ele que vai escutar o rádio, e a fonte está parada. O observador em movimento, fonte parada. Mas pode existir situações que tanto a fonte quanto o observador, ambos estão em movimento relativo entre si, tá ok? Então, aqui o importante é compreender que a frequência percebida é diferente da frequência real, porque haverá um movimento entre a fonte e o observador, um movimento relativo. Até porque se os dois, fonte e observador, se movimentarem no mesmo sentido, tá? Na mesma direção, no mesmo sentido e com a mesma velocidade, não acontecerá o efeito Doppler, porque daí não existe velocidade relativa. Essa velocidade relativa ela seria igual a zero, tudo bem? Mas o efeito Doppler, então, ele tem uns detalhes que a gente precisa conhecer. Deixa eu apresentar para vocês. Olha só. Eu ali comentei, mas aqui estou formalizando, que quando ocorre a aproximação, a frequência percebida pelo observador ela será maior do que a frequência real, quando existe aproximação relativa entre eles. Se houver um afastamento relativo entre fonte e observador, a frequência aparente será menor do que a frequência real. E aqui o meu desenho mostrando, tá? A fonte e observador nessa situação. As setinhas indicam o movimento que pode
ocorrer entre eles. Tudo bem? Então, olha só. Mas, para tratar do efeito Doppler, nós temos uma equação específica e nós temos uma regrinha de sinais. Então, veja só. A equação do efeito Doppler seria F' é a frequência aparente, a frequência percebida pelo observador. F é a frequência verdadeira, aquela que foi emitida de fato, frequência real. Aí nós temos V, que é a velocidade do som, mais ou menos VO, velocidade do observador, VO, velocidade do observador, e VF, velocidade da fonte, certo? Então, o que nós consideramos? Tá? Se o observador se aproxima da fonte, sinal positivo para ele. Então, VO é positivo nesse caso. Se o observador se afasta da fonte, então, sinal negativo para o observador. No caso da fonte, se a fonte se afastar do observador, sinal positivo para a fonte que se afasta. E se a fonte se aproxima do observador, sinal negativo para a fonte que se aproxima. Tá ok? Mas aqui, apesar de ter mostrado esse jogo de sinais, também é bem útil conhecer uma regra que funciona do seguinte, seria uma regra geral, tá? Então, quando você tem a fonte, tá? Ó, VF, velocidade da fonte, observador, você vai fazer o seguinte, você vai traçar uma reta sempre partindo do observador em direção à fonte. Tá vendo essa reta aqui, ó? O observador está aqui. É o cara da bicicleta, tá? É o cara da bicicleta. Então, eu tenho aqui, ó, a reta indo do observador para a fonte. Então, ele está indo do observador para a fonte. Aí, quando o observador, ó, o sentido da velocidade do observador. Quando ele está contra o sentido dessa reta, negativo para ele. E quando a própria fonte também está contra o sentido dessa reta no seu movimento, negativo para ela. Mas observe agora que foram invertidos os sentidos tanto da fonte quanto do observador. Nós traçamos aqui a reta do observador em direção à fonte. E o que nós temos? O observador andando no sentido dessa reta, sentido então positivo. E, no caso, a fonte andando no sentido dessa reta, também sinal positivo, beleza? Então, aqui tem uma regra geral, tá? Essa regra geral, a parte chata é que passa por um processo de memorização, mas eu ainda, na hora que for resolver uma questão sobre efeito Doppler, eu vou mostrar um macetinho que eu uso. Eu não fico decorando, gente, apesar... Eu mostrei aqui, porque todo livro que você for vai te mostrar isso aqui. Vai te mostrar essa convenção de sinais aqui que é utilizado. Pode te mostrar a regra geral. Isso aqui passa por um processo de decoreba. Eu sei que quem aí está fazendo vestibular está se preocupando em decorar bastante coisa, tá? Eu apresentei aqui, mas na hora do exercício eu vou resolver de um outro modo. Vou resolver aqui usando a lógica, tudo bem? Vou usar de lógica para resolver e pode ser muito útil. O que eu quero dizer é o seguinte, essa equação você precisa memorizar aqui, tá? V igual a mais ou menos VO, frequência, né, aparente, percebida pelo observador, é a frequência real, que multiplica V mais ou menos VO, dividido por V mais ou menos BF. Então, aqui é importante daí guardar essa equação. Mas daí eu vou explicar que quanto aos sinais e essa regra geral, tem um outro modo de fazer, mas daí eu explico na questão. Nós temos o seguinte, uma orquestra é formada por instrumentos musicais de várias categorias. Entre os instrumentos de sopro temos a flauta, que é essencialmente um tubo sonoro aberto nas duas extremidades. Uma dessas flautas tem comprimento de 34 centímetros. Considere que a velocidade do som no local vale 340 metros por segundo. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da menor frequência, chamada de frequência fundamental, que essa flauta pode produzir. Então, olha só, galera. Nesse caso aqui, o que eu tenho de importante? Tá? O que eu tenho de importante? Vamos assinalar. Eu tenho aqui o comprimento, 34 centímetros, tá?
Eu já mostrei aí nessa aula, então, qual é a relação do comprimento do tubo, né? A flauta é um tubo. O comprimento do tubo com o comprimento de onda. Também foi dada aqui a velocidade do som, 340 metros por segundo. E aqui tem uma coisa importante, tá? Ele fala o seguinte, tubo sonoro aberto, duas extremidades, tem um comprimento, considera a velocidade, levando os dados apresentados, a alternativa que apresenta valor da menor frequência, tá? Essa informação é importante. Menor frequência. Por quê? Porque a menor frequência é a frequência fundamental. E a frequência fundamental está lá associada ao primeiro modo. O primeiro modo, ele diz, tá? O primeiro modo, modo fundamental, ele tem, galera, o N igual a 1. Isso é uma coisa importante. Agora, para o tubo, tá? Para o tubo. Tubo aberto. Ah, professor, não lembro do desenho. Vou colocar aqui o desenho. Né? Aqui está o tubo. O problema é que o meu desenho é horrível. O primeiro modo é esse aqui, ó. Duas metades de ventre. Isso aqui, galera, isso aqui dá meio lambda, tá? Nesse caso, esse N é igual a 1. Vamos lá, lembrando da equaçãozinha. L, que é o comprimento do tubo, seria o quê? N dividido por 2, que multiplica lambda. O L, 34 centímetros. Você até pode pôr em centímetros, mas quando achar o lambda vai ter que transformar em metros. Eu vou colocar 34, tá? Aqui, 34. O nosso N é 1 sobre 2, que multiplica lambda. E com isso, me acompanhe. O nosso lambda vai ficar 2, que multiplica 34. É um lambda de 68 centímetros. Mas, como eu disse, nós precisamos ter em metros. Então, tudo que está em centímetros, eu divido por 100 e transformo em metros. Então, esse aqui é 0,68 metros. Galera, a onda que se formou dentro do tubo tem 0,68 metros. E agora, como que eu descubro a frequência? Equação fundamental da ondulatória. Velocidade é lambda, comprimento de onda, multiplicado pela frequência. Olha só, velocidade aqui é o som que se propaga por dentro desse tubo. Então, é 340 de velocidade. O lambda, 0,68, multiplicado pela frequência f. Nesse caso, quando eu isolo a frequência, eu vou ficar com 340 divididos por 0,68 igual a f. E agora só precisamos dividir. A divisão de 340 por 0,68, se você fizer isso, vai encontrar 500 Hz. 500 Hz, está aí resolvida a questão. Frequência de 500 Hz, a nota emitida aí através do tubo. Tá? A alternativa correta, a letra C. Vamos para a nossa segunda questão. Olha só. Agora, o que é isso? Onda em corda. Tá? Um fio de coeficiente linear 1,5 gramas por metro. Gente, isso aqui seria a densidade linear desse fio. Tá? É fixo numa das extremidades de um gerador de onda senoidal. E a outra extremidade é tensionada por um bloco de massa 150 gramas, conforme ilustra a figura. Considerando que a distância entre as extremidades fixas é de 2 metros, que a polia é ideal e que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, assinale a alternativa que apresenta o valor da frequência do oscilador senoidal para que o fio tenha o quarto harmônico. Então, se liga no seguinte. Ele dá a densidade do fio, ele dá a massa desse corpo aqui, ó. Então, esse corpo aqui tem a massa, logo, se tem massa, tem peso. E se tem peso, o que acontece? Ao longo desse fio, nós temos uma força de tração. Essa força de tração é a força que tensiona aqui e vai, como esse gerador de onda, ele coloca uma onda para se propagar, essa onda aqui que se propaga, tá? Isso aqui ele oscila desse modo, para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E ele vai formar esse padrão de onda estacionária. Só que se liga no detalhe. Ele fala quarto harmônico. Cuidado, cuidado, porque esse desenho são apenas 3 harmônicos. Ele mostrou o desenho
que ilustra a questão, tá? Para você ter ideia da onda formada. Mas cuidado que o que ele mostra no desenho, pelo menos de onda estacionária, não é o quarto harmônico. O quarto harmônico teria que ter mais uma barriguinha aqui, que seria o quarto ventre, tá? Bom, nesse caso aqui eu já coloco uma informação para a gente não se perder que o quarto harmônico, N igual a 4. Tudo bem? Então, N igual a 4. Bom, primeira coisa. Eu vou precisar da velocidade da onda que se propaga nessa corda. Essa velocidade nós vamos calcular, pessoal. Então, a velocidade aqui é a raiz da tração dividido pela densidade linear da corda. Aqui eu quero que você preste atenção no seguinte. O peso, ele é igual à tração. Certo? E nesse caso aqui, quanto que vale a tração? Se o bloco tem 150 gramas, você tem que passar para quilogramas. Divide por 1.000. 150 gramas, então vale 0,15 quilogramas. Só que, uma vez que eu tenho a massa, que é 0,15 quilogramas, para ter o peso, eu multiplico pela aceleração da gravidade. Então, 0,15 quilogramas vezes 10 dá 1,5 newtons de tração. Agora, vamos lá. A velocidade, então, seria tração, 1,5. Densidade linear. Aqui tem que ficar ligado também. Tá vendo que aqui tá grama? Ó, tá grama ali. Não pode. Tem que ser quilogramas por metro, tá? Tem que ser quilogramas por metro. Nesse caso, como que transforma de grama para quilograma? Cada grama é 10 a menos 3 quilogramas. Então, isso aqui, galera, é 1,5, 10 a menos 3. Tudo bem? E com isso, V será. Posso simplificar 1,5 com 1,5. 10 a menos 3, eu tiro aqui do denominador e jogo para cima, no numerador. Ele vai como 10 à terceira. E quanto que fica a raiz quadrada de 10 ao cubo? Tá? A raiz quadrada de 10 ao cubo é 10, que multiplica raiz de 10 metros por segundo. Cuidado, isso aqui não é a resposta do problema, não. Isso aqui foi só a velocidade com que a onda se propaga através dessa corda. O que eu vou descobrir? Como eu conheço o comprimento da corda e eu sei que se forma nela o quarto harmônico, agora eu vou descobrir o comprimento de onda, tudo bem? Então, olha só. Vou descobrir o comprimento de onda. Preciso de uma nova tela, não vai embora, me acompanhe. Está aqui uma nova tela. Para descobrir o comprimento de onda, eu já mostrei para você a equação em que o comprimento da corda L é igual a N sobre 2, que multiplica lambda. Esse L foi dado como 2 metros. Nós estamos querendo o quê? Você lembra qual é o harmônico? Quarto harmônico, N igual a 4. Então, voltemos aqui, ó. N igual a 4 por 2 vezes lambda. Aqui o que acontece? Ó? 2 que multiplica 2, 4, igual a 4 lambda. Nesse caso aqui, já sabemos que esse lambda será igual a 1 metro. Certo, galera? Mas essa não é a resposta não, porque ele quer a frequência no quarto modo. Uma vez que a gente descobriu o comprimento de onda e também a velocidade, lembre-se agora que pela equação fundamental da ondulatória, velocidade é o comprimento de onda multiplicado pela frequência. A velocidade nós encontramos 10 raiz de 10 metros por segundo. O comprimento de onda está aqui no ladinho, valendo 1 vezes a frequência. Esse 1 vai dividir a frequência. Então, fica 10 raiz de 10, no caso, Hertz. Então, tá aí, galera. Encontramos no nosso segundo problema o valor da frequência. E com isso, voltemos aqui. Alternativa correta, 10 raiz de 10. Está ali, ó. Alternativa correta, letra B. Vamos lá para mais uma questão. Em uma corrida de Fórmula 1, o espectador está no centro de uma grande reta quando vê um carro se aproximar com velocidade igual a 1/3 da velocidade do som no ar. Então, atenção. Ó.
Eu vou dizer aqui que a velocidade v, que seria a velocidade do carro, é a velocidade do som divididos por 3. Né? Tá aqui, ó, v do som por 3. Emitindo um ruído de frequência 2.000 Hz. Então, a frequência emitida pelo carro vale 2.000 Hz. Bom, aí o que ele fala? Ele então percebe que o som quando o carro se afasta é diferente do ouvido quando o carro se aproxima de sua posição na arquibancada. É aquilo que a gente falou, tá? Efeito Doppler. Observador na arquibancada, ele está parado. Quando o carro está se aproximando, ele vê uma frequência mais alta, ele ouve uma frequência mais alta. Quando o carro está se afastando, aí ele vai escutar uma frequência menor. O problema ele quer a diferença entre as frequências percebidas pelo observador, antes do carro passar e depois do carro passar. Então, atenção, ele quer que a gente calcule um ΔF. E ΔF é o quê? ΔF é o quê? ΔF seria para nós a frequência máxima menos a frequência mínima, tá? Então tá aí, ó. ΔF, frequência máxima menos frequência mínima. E o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos aqui começar calculando a frequência máxima. E agora eu quero que se preste atenção. A equação diz o seguinte: frequência percebida. Bom, ele vai escutar uma frequência mais alta, então frequência máxima é igual à frequência. Opa, deixa eu colocar aqui, eu tenho um pouquinho de toque, deixa eu colocar esse F igualzinho ao outro ali, tá? Frequência real, que multiplica V mais ou menos V0 sobre V mais ou menos VF, certo? Então, essa é a equação. Primeira coisa que eu quero que você perceba. O observador está na arquibancada, ele está em repouso, V0 desaparece. Essa velocidade V que aqui aparece é a velocidade da fonte, tudo bem? Agora pensa no seguinte. Essa frequência, ela é maior do que essa, tá? Porque é a frequência máxima que ele escuta. Quando está se aproximando, ele escuta uma frequência mais alta. Então, é maior do que essa. Observe, gente, que quando eu tenho esse F multiplicado por esse valor ele tem que ser o quê? Vamos pensar, esse valor ele tem que ser maior do que 1. Por quê? Porque se eu pego F vezes algo que é maior do que 1, eu vou ter uma resposta que é maior do que F. Entenderam a lógica? Então, veja só. Esse resultado tem que valer mais do que 1. Porque quando eu multiplico um valor maior do que 1 pelo valor da frequência real F, eu acho FM vai ser maior do que F. Agora, para que esse valor seja maior do que 1, aqui em cima eu tenho V. Eu tenho que decidir entre mais ou menos VF. Só que para ser maior do que 1, quando nós temos uma fração, o numerador tem que ser maior que o denominador. E se o numerador tem que ser maior que o denominador, eu tenho que ter uma conta não de mais aqui embaixo, uma conta de menos. Porque daí eu sei que o que está em cima é maior do que o que está embaixo. Então, agora veja como é que ficaria. A frequência maior é igual a 2.000, tá? Aqui, V, tá? Aqui seria o V no ar, tá? O V no ar. Então, vamos chamar só de V. E aqui seria V menos a velocidade, V menos a velocidade do carro, certo? Que seria VF. Então, ficou assim. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, importantíssimo, tá? Esse conceito que aparece aqui para nós. Agora tem uma informação, né? Tá vendo que ele diz que esse VF é o VS sobre 3? Então, nós vamos ter que substituir, e eu quero que você venha para cá comigo. Então, quando a gente substitui, o que nós vamos ter? A frequência maior será 2.000 V sobre V menos V sobre 3, certo?
Então, ficaria isso aqui, tá? Esse V que você vê aqui é V do som. V do som, V do som, V do som sobre 3. Então, observe que aqui eu vou ficar com 2000. E olha só o que vai acontecer aqui, galera. Eu tenho VS, e aqui eu multiplico 3 vezes VS. 3 VS, menos VS, 2 VS, sobre 3. Posso simplificar VS com VS, simplifico VS com VS, e esse 3 que aqui você vê, ó, ele vem multiplicar aqui em cima, tá? É divisão de fração, ele vem multiplicar ali em cima. Ele vem multiplicar. E o que acontece? Eu tenho aqui 2 e 2, posso simplificar aqui, vai ficar 1000. E esse 3 que vai multiplicar lá em cima, ele vai multiplicar o 1000. Conclusão, a frequência mais alta, percebida pelo observador, é de 3000 Hz. O carro emite uma frequência de 2000, só que o observador percebe 3000. Beleza? Então vamos lá, vamos agora para a frequência menor. Só que eu preciso aqui de uma nova tela, tá? Então, aqui. Para a frequência menor, nós vamos fazer o seguinte. Frequência menor é a frequência real, V mais ou menos V0, V mais ou menos V da fonte. Esse V0 é do observador. O observador está na arquibancada parado, esse termo sumiu. Agora, o negócio é o seguinte, esse valor aqui, ele é maior do que esse. E para que isso seja maior do que esse, isso aqui tem que ser menor do que 1. E para isso ser menor do que 1, aqui embaixo vai ter que ser uma soma. Então, a frequência aqui vai ficar F, V do som, tá? Aqui é V do som. V do som vai ter que ser uma soma Vs sobre 3, porque aqui esse V da fonte é 1/3 da velocidade do som. Então, observe aqui que a frequência menor é 2000, que multiplica a velocidade do som, 3 vezes Vs, 3 Vs mais Vs, 4 Vs, dividido por 3. Novamente, divisão de fração, esse 3 vai multiplicar lá em cima, tá? Vai multiplicar lá em cima. Posso simplificar Vs com Vs, e observe que quando eu simplifico 2000 por 4, o que eu tenho? Eu tenho 500. E nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui agora, ficou o quê? 500, esse 3 vai multiplicar lá em cima. 500 vezes 3 dá 1.500. Então, a frequência menor, Fm minúsculo, vale 1.500 Hz. Logo, qual é o valor de ΔF? Nós falamos que era a frequência maior menos a frequência menos a frequência menor. Então, ΔF, não sei se você se recorda, 3.000 da maior. Olha ali em cima, aqui, ó, 1.500 da frequência menor. E concluímos que a diferença de frequência entre o som mais alto ouvido e o mais baixo é de 1.500 Hz. Então, tá aí mais uma questão aqui solucionada para você. Diferença de frequência de 1.500 Hz. Voltemos aqui, alternativas. Alternativa B. Essa é a resposta, hein? Alternativa B. Vamos para mais uma questãozinha aqui. Em queixa à polícia, um músico depõe ter sido quase atropelado por um carro, tendo distinguido o som em Mi da buzina na aproximação do carro e em Ré no seu afastamento. Então, com base no fato de ser 10 nonos a relação das frequências, frequência de Mi sobre frequência de Ré, a perícia técnica concluiu que a velocidade do carro em km por hora deve ter sido aproximadamente, considerando a velocidade do som no ar 340 metros por segundo, e as alternativas. Qual foi o dado que o problema forneceu? Aqui, ó, 10 nonos corresponde à razão das frequências.
Então, aqui, ó, a frequência em Mi dividido pela frequência de Ré é 10 sobre 9. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte. Se dividir a frequência de Mi pela de Ré dá 10 nonos, 10 é maior que 9 e a frequência em Mi é maior que a frequência em Ré. Quando o carro está se aproximando, ele escuta a frequência em Mi. Quando o carro está se afastando, ele escuta a frequência em Ré. Tudo bem? Agora, preste atenção nisso. A frequência em Mi, que é a mais alta, tem que ser a frequência verdadeira, velocidade do som, e para Mi ser mais alta que a frequência real, tem que ser menos. Velocidade do carro, que é somente V. A frequência na nota Ré, ela é igual à frequência verdadeira, Vs, que é a velocidade do som, sobre velocidade do som. Como a frequência em Ré é menor do que a frequência verdadeira, para esse resultado ser menor, é o que a gente já viu na questão anterior, eu tenho que ter o denominador maior que o numerador. Então, é mais. Como aqui ele diz que se eu dividir Mi por Ré igual a 10 nonos, olha o que eu vou fazer, galera. Olha só. Estou até separando aqui para não ficar confuso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui, ó. Dividir Mi por Ré. Então, eu tenho 10 sobre 9. Que é igual Mi F Vs menos V sobre Ré F Vs mais V. E o que eu tenho aqui? Isso aqui é uma divisão de fração. Numa divisão de fração, o que eu posso simplificar? Aqui, ó, como essa aqui ela inverte, Vs mais V vai para o numerador e isso aqui vem para o denominador, tá? Isso aqui simplifica com isso. E observe que agora nós passamos a ter o seguinte: 10 sobre 9 é igual, isso passa para cima, Vs mais V, sobre Vs menos V. E agora vem me acompanhar para cá. Olha só, me acompanha aqui. Vamos multiplicar cruzado, tá? Então eu tenho Vs menos V vezes 10. Então eu tenho 10 Vs menos 10V igual. Mesma coisa, multiplicação cruzada. 9 que multiplica Vs mais V. 9Vs mais 9V. Agora, nesse caso aqui, ó, Vs, vou manter no lado de cá, vai ficar 10Vs. 9Vs vem para a esquerda, menos 9Vs. 9V já está na direita, menos 10V na esquerda, vai somar no outro lado, 10V. Com isso, 10 menos 9 fica apenas Vs, só que o Vs é a velocidade do som no ar, é 340. Então, 340, 9 mais 10, 19V, certo? Logo, V seria o quê? 340 divididos por 19. 340 por 19, vou ter que bater aqui na calculadora, galera, não lembro de cabeça. 340 dividido por 19, e eu encontro 17,9 aproximadamente. 17,9 metros por segundo. Aí o negócio é o seguinte, mas as respostas, tá? As respostas estão em quilômetros por hora, a velocidade do carro é em quilômetros por hora. Então as respostas em quilômetros por hora, quando eu tenho algo, né, que está em metros por segundo, eu multiplico por 3,6, isso será igual, atenção, 17,9 vezes 3,6 igual a 64,4. Então, isso aqui dá aproximadamente 64,4 quilômetros por hora, beleza? Olha só, 64,4 km por hora. Resposta do nosso problema aí. A alternativa, tem aqui a alternativa sim, a alternativa A. Então, fechou na alternativa A. Então, considerando que o ouvido humano é um tubo com uma extremidade fechada,
Então, lembra, os modos são ímpares. Vamos dar um destaque aqui para a fechada. Que no tubo ressoa um harmônico fundamental e que a velocidade do som é 340 metros por segundo, é correto afirmar que o ouvido humano de 2,5 centímetros, ó, esse aqui é o tamanho do tubo. Ouvido humano, tubo de 2,5 centímetros é mais sensível para a seguinte frequência. Qual é a frequência, então, que nós temos? Ó, ainda esqueci, o harmônico aqui é o fundamental. Harmônico fundamental, deixa eu anotar aqui, ó. Harmônico fundamental, N igual a 1. Mas, se eu tenho o comprimento do tubo, eu consigo descobrir o comprimento de onda. Isso aqui vai ser o quê? Comprimento do tubo L. Isso aqui é um tubo fechado. Ó, vou até fazer o desenho aqui para você. Tubo fechado. Tubo fechado. Primeiro harmônico. Primeiro harmônico formado é isso aqui, galera, ó. Isso aqui o que que é? Metade de um ventre, tá? Metade de um ventre. Logo, eu tenho aqui N sobre 4 vezes comprimento de onda. Então, tem que ficar ligado, tá? Porque aqui é 4. Ah, professor, não lembro mais por que é 4. Porque um comprimento de onda tem que ter 4 metade de ventre, tá? Por isso esse 4 aqui. Quando nós pegamos, tá? Quando nós pegamos aqui, só que nesse caso aqui não vai ter nunca um comprimento de onda. Por quê? Porque só vale modos ímpares. Então, tá? Como só vale modos ímpares, porque a gente tem justamente esse detalhe aqui de ser sempre meio ventre na parte aberta, nunca teremos um comprimento de onda inteiro num tubo. Ou vai ser menor, ou vai ser maior. Então, nesse caso aqui, quanto que é L? 2,5 centímetros. 2,5. Pode em centímetros? O comprimento de onda aqui vai dar em centímetros, vai ter que transformar para metros. Modo fundamental, 1 sobre 4 vezes lambda. 4, jogo multiplicando, terei lambda, 4 vezes 2,5, 10 centímetros. Beleza, 10 centímetros, já sei que eu vou ter que desenvolver o cálculo para achar a frequência, não posso usar centímetros, mas de centímetros para metros é fácil, divide aí por 100, isso é 0,1 metro de comprimento de onda, beleza? Tá, temos agora o comprimento de onda. Se eu faço agora V igual a lambda F, comprimento de onda vezes a frequência, velocidade do som 340 metros por segundo, 340. O nosso lambda aqui, acabamos de encontrar 0,1 vezes a frequência. Olha só, gente, 0,1 vai dividir o 340, então vai ficar 340 sobre 0,1 igual a frequência. E essa frequência é mais sensível no nosso ouvido, então ela vale 3.400 Hz. Essa é a resposta correta. Lá nas alternativas, alternativa correta é a letra C.